Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aprender na disciplina de Front-End Design sobre estilização com CSS3 e experiência do usuário. Os tópicos de curso que vamos abordar nessa aula serão sobre UX, a User Experience ou a experiência do usuário, e usabilidade, sobre a hierarquia visual dos elementos, como que eles se relacionam justamente com isso, CSS3 moderno, como a gente trabalha com variáveis, flexbox, grid, tipografia e cores, microinterações, responsividade e também sobre acessibilidade. Muito importante. Vamos nessa? Bem, primeiro de tudo, temos aqui no nosso material, como podemos ver aqui, justamente sobre a estilização de interfaces com CSS3 e UX. Okay? Como falamos aqui no nosso material, criar uma interface bonita é apenas parte do trabalho. O verdadeiro objetivo da estilização é proporcionar uma experiência. O usuário deve encontrar o que precisa sem esforço, entender como interagir em cada elemento e sentir que a interface é confiável. Nessa aula nós vamos unir o CSS3 moderno, princípios de experiência de usuário e UX para criar interfaces funcionais, acessíveis e agradáveis. O que a gente quer dizer com isso aqui? A gente quer dizer que é mais do que a gente ter uma interface que seja bonita, esteticamente interessante, a gente também tem que pensar como é a experiência daquele usuário. Nós vimos muito isso, percebemos muito no nosso dia a dia, como às vezes não conseguimos entender e reter nossa atenção para pequenos detalhes, por exemplo. Seja uma placa num comércio, por exemplo, que a gente não consegue ver pelo tamanho de uma fonte, pela cor que foi usada, tipografia, enfim, posicionamento, a forma de comunicação, isso tudo, são práticas que a gente vê justamente na experiência de usuário. E não é diferente quando a gente fala de interfaces gráficas e principalmente aqui no desenvolvimento de websites ou aplicativos, ok? Justamente tudo aquilo que é responsável pela web. Então, para que a gente tenha uma experiência mais fluida, que a gente tenha uma experiência que seja melhor para o usuário, reter a atenção. Porque o que precisamos quando temos o site é reter a atenção desse nosso usuário e direcionar ele para aquilo que nos interessa. Se temos um e-commerce, qual é o objetivo? O objetivo é que ele consiga navegar com fluidez, consiga ver vários produtos, consiga ir facilmente e fazer o final que é comprar. Ok? Ao mesmo tempo que tem que ser prazerosa a experiência dele, intuitiva, simples para ele navegar pelo catálogo, buscar mais e mais produtos dentro do carrinho dele, também a experiência tem que ser na hora da gente efetivar essa compra. Ok? Dentro a gente vai usar o CSS3, aprendendo como que ele pode ser utilizado para melhorar isso. E não só também melhorar a experiência do usuário, como também para quem desenvolve, uma forma muito mais simples de se trabalhar, para que a gente tenha um produto final muito mais robusto, muito mais simples. Primeiro de tudo, cabe sempre a gente relembrar o que é o CSS3. Se a gente tem no HTML, como todas as páginas que são criadas dentro do um site, né, um aplicativo, enfim, são construídas pela linguagem HTML. Essa linguagem ela só é responsável justamente por a gente criar as chamadas tags. O que são tags? Um texto, por exemplo, é uma tag chamada P. HTML, justamente. Elas são puramente só espaços onde vão ser delimitados o que a gente vai posicionar ali. Qual o conteúdo, qual o tipo de conteúdo, qual o formato, enfim. O CSS, por sua vez, o que vai possibilitar justamente isso: modificar as cores, posicionamento. Bem, vamos falar aqui rapidamente sobre a experiência de usuário. Como é que é a percepção que o usuário tem ao interagir com um produto? Uma boa experiência significa que a interface é intuitiva, consistente, responsível, acessível, feedback. Então, cada ação gera uma reação visível, como a gente tem aqui no feedback, acessível, poder ser usado por todas as pessoas ali vão conseguir trabalhar com aquilo ali. Responsiva significa o quê? Funcionar em todas as plataformas. Seja funcionar dentro do meu site vendo muito bem e como dentro do celular. Isso é muito importante. É impossível hoje, praticamente, a gente falar de desenvolvimento web e não pensar em trabalhar com todos os tipos de telas. Então, justamente, temos que ter o que é esse conceito, não esquecemos desse conceito, o conceito chamado responsividade. Perfeito? Então, se eu tenho diferentes tipos de cores de botões, tem que ter pelo menos um sentido. Não faz sentido eu, por exemplo, ter um botão comprar, por exemplo, e ele está vermelho, e o botão cancelar, por exemplo, azul. Isso são padrões que às vezes a gente evita, porque já é intuitivo
dá ao usuário entender que existem certos padrões para botões de cancelar, para botões de continuar e de comprar e por assim vai. Assim como também é bem importante que se eu tenho, por exemplo, a empresa com que eu estou trabalhando, o sistema que eu estou desenvolvendo para eles, se ela tem uma tipografia, as cores como vermelho, branco, enfim, é importante que tenha pelo menos nesse padrão visual, né? Quando a gente fala sobre justamente criar um design system. Okay? Intuitiva é como fala, onde o usuário sabe onde clicar. A coisa mais frustrante que a gente vê hoje em dia é como a gente não consegue achar, às vezes, comandos básicos. Às vezes eu entro em sites, a gente percebe isso, que a gente entra em alguns sites e a gente não consegue saber onde que é o botão para comprar, onde é o botão justamente para eu trocar minha senha. Isso não é intuitivo. Isso torna a experiência do usuário cansativa. E se a gente principalmente está trabalhando num produto para reter a atenção daquele usuário, para manter aquele usuário ali naquela situação, não faz sentido em nenhum momento eu não colocar algo que seja intuitivo, onde o usuário possa enxergar bem isso. Perfeito? Bem, temos alguns princípios de UX que podemos aplicar ao UX, ao CSS, perdão. Temos a hierarquia visual, por exemplo. O usuário ele deve saber para onde ele olhar primeiro. Usa o tamanho de fonte, peso, bold. O que significa isso? Esse senso de entender que existe uma hierarquia. O título, por exemplo, de produto vai ter um tamanho, o preço vai ter outro, por exemplo, e assim vai. Assim como a gente entra numa manchete. Quando a gente entra, por exemplo, num site de notícias, nós sabemos muito bem o que é a manchete e o que é uma descrição da manchete e o que é o conteúdo. Se perceberem, o tamanho das fontes ela vai caindo, como se fosse uma pirâmide invertida em tese. Bem, consistência. Botões com a mesma função devem ter a mesma aparência, como eu falei anteriormente. Não faz sentido se eu estou, por exemplo, trabalhando que o botão voltar, cancelar, ou de desistir da ação do usuário, se ele tiver nesse botão justamente um padrão de branco, por exemplo, e bordas vermelhas, eu tenho que deixar todos assim. Não faz sentido em nenhum outro fluxo, por exemplo, eu botar o cancelar com uma cor, por exemplo, sei lá, vermelha, verde. Por que que a gente faz isso? A gente tem que fazer ser intuitivo para o usuário, justamente, e ter uma consistência. Então, consigo entender facilmente, em pouco tempo, eu consigo entender como funciona aquele website. Bem, feedback visual. Isso nem precisa muito dizer, né? Eu já passei por experiências de estar em aplicações onde eu não tinha uma resposta visual do que acontecia. Dentro do desenvolvimento web, ou dentro da minha carreira, por exemplo, todas as vezes era me solicitado ou partia de mim justamente ter essa proatividade de saber o que? Tem um erro e esse erro tem que passar para o usuário que é. Eu preciso dizer para o usuário se o erro dele foi uma senha errada, se o erro dele foi acontecer um problema só no meu servidor. Mas eu também tenho que aqui, como fala, como eu vou passar essa informação visualmente? É passando o mouse em cima para ter aquele chamado aquela info simples? É um card para levantar ou clicar para você poder entender que você está perto ali de selecionar? É um formulário que vai justamente dizer, olha, se o CPF é válido, se o CPF não é válido, o tamanho dessa senha não é correta. Isso é o chamado feedback visual, ok? E o foda-se é o elemento que deve dizer para que serve. Ou seja, um botão parece clicável, com sombra, cor, cursor point. O que é o cursor point? É quando eu passo o mouse em cima e vira aquela mãozinha que a gente sabe. O link é sublinhado, uma card tem uma borda arredondada que convida ao toque. Então o que eu quero? Eu tenho que ter elementos que façam sentido, que eu olhe aquilo ali e entenda o que é para fazer. Eu não posso, por exemplo, achar que um botão vai ser clicável se ele não tiver, por exemplo, cantos arredondados de alguma certa forma, ou quadrados, e simplesmente tiver um texto ali, sem nenhuma formatação, e sem um cursor aparecendo em cima. Você não vai entender que é um link aquilo ali. Perfeito? Bem, o CS3 modernos aqui, vamos conhecer alguns recursos que nos ajudam a aplicar princípios de UX de uma forma prática, ok? Vamos ao código. As variáveis CSS, por exemplo, permitimos valores reutilizáveis e garantir a consistência em toda a interface. Além disso, facilitam a criação de temas claro e escuro. O que eu quero falar aqui? O que eu quero falar, simplesmente, é que quando eu utilizo variáveis, o que é variável? Variável é todo aquele valor que vai ser armazenado no meu sistema, na minha aplicação, enfim, que vai ficar naquele tempo que está executando ali aquela página,
aquele valor guardado. Então, se eu boto uma variável, por exemplo, um valor de 10, armazena que aquele valor daquela variável x sempre vai ser zero. Então, ele vai entender que, seja zero ou seja 10, aquele valor ali é aquele ali daquela variável. Eu também posso usar isso em CSS. E o que seria importante para eu fazer isso? As cores. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que os logos dela, o padrão visual dela está entre vermelho e branco, as cores estão lá. A cor primária, por exemplo, sendo o vermelho, e a cor de fundo, por exemplo, ser a cor branca. Então, todas as vezes que eu criar uma página nova, eu não preciso lembrar qual é aquela tonalidade que eu tenho, justamente. Não eu preciso saber, eu não preciso ficar sabendo qual é o código daquela ali. Eu somente vou chamar cor primária, cor de fundo. E o que a gente vê aqui, por exemplo, o background, eu já estabeleci aqui a cor variável, a cor fundo. A cor, por exemplo, a cor de texto. Então eu tenho padronizações de valores, de cores que eu justamente posso colocar. Mas não só isso, eu também posso colocar dentro dessas variáveis também espaçamentos, tamanhos, que eu defino como são padrões. Então isso facilita a minha reutilização do meu código. Caso eu queira refatorar, o que seja, eu queira mudar novamente aquilo ali, mudar aquelas coisas ali, mas não tirar o que já tem, né? De uma certa forma, atualizar aquele código ali. Então, eu posso justamente ter essas variáveis para me ajudar quanto a isso. Bem, Flexbox. Flexbox, ela é quando a gente trabalha a organização dos elementos, como que eles funcionam, justamente assim, ordenados um no lado do outro, eu tenho sempre que entender o seguinte: como que funciona a organização deles? Quando eu quero diminuir minha tela, por exemplo, eu sei que, por exemplo, uma tabela, quando saímos da tela do computador para o celular, tem três itens de produtos assim, como se fosse um card em uma linha. E eu sei que quanto mais eu vou diminuindo uma tela, mais eles vão caindo e vão ficando na parte vertical. Por que isso? Isso é um comportamento que eu faço que é intuitivo justamente para poder caber naquela tela, ok? Eu posso usar isso de duas formas. Eu posso usar isso via grid ou flexbox. O flexbox é o método mais simples que vai conseguir alinhar e distribuir esses elementos em uma direção, ok? Então, para barra de navegações, linhas de card. Já a grid, ela é um método que vai criar elementos bidimensionais, linhas e colunas. Ou seja, se eu estou trabalhando, por exemplo, uma tabela propriamente, uma grid ajuda, porque ela justamente ela está mais próxima desse conceito da responsividade, justamente, e também das boas práticas que a gente tem dentro do CSS. Então você pode usar tanto o Flexbox quanto o Grid quando você quiser o alinhamento dessas formas, dessas figuras geométricas, desses textos em si. Mas sempre entenda que o Grid sempre justamente a gente quer trabalhar quando a gente quer parte de linhas e colunas, por exemplo. E dentro do Flexbox é só quando a gente organiza justamente aquelas várias caixas, aquelas várias dívidas na forma. Okay? Unidades também. Podemos usar várias unidades modernas, como por exemplo REM, Clamp, VW, VH, Min, Max. O que acontece? O que eu faço com essas unidades? Eu estabeleço um tamanho que pode variar, seja o valor mínimo possível, que daquele tamanho ali, minha imagem, por exemplo, não pode ser menor do que aquilo, para não comprometer a minha experiência, a minha informação ali daquela imagem. Mas também posso estabelecer um máximo que ela pode ter, para que ela não ocupe também um espaço a mais do que pode ter. Ok? O REM, quando eu também tenho o tamanho da fonte, que ela vai justamente variar conforme o tamanho da minha tela e do zoom da minha tela também, muito importante. Tipografia e cores. A escolha da fonte impacta diretamente a legibilidade e a personalidade da interface. Duas famílias tipográficas. Então temos aqui, justamente assim, somente duas famílias tipográficas que trabalhamos aqui. Inter Sans Serif, por exemplo, e a gente importa ali justamente aquelas fontes e toda a minha aplicação vai trabalhar com aqueles tipos de fonte. Okay? Temos muito mais conteúdos a abordar em outras aulas. Nossa aula aqui foi um pouco pequena, um pouco corrida, aqui são 15 minutinhos. Mas também tem um passo a passo. Convidem a fazer o passo a passo aqui para estilizar, e fazer nesse material didático aqui, fazer esse dever de casa, que é importante, essa atividade, para que você consiga validar os seus conhecimentos. Ok? Qualquer dúvida, sempre estarei aqui disponível para saná-las. E um forte abraço. Até mais.